Boa noite, irmãos. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite. Para mim é um privilégio poder ministrar aqui nessa igreja tão querida. Eu acho que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu estive ministrando aqui. O pastor Marco não tinha chegado ainda, ele estava quase chegando. Estive aqui com a minha família, foi uma alegria. E tenho acompanhado o desenvolvimento desse trabalho pela internet e glorificado o nome de Jesus pela vida de vocês. O pastor Marco é um amigo, Deus usou ele muito lá na conferência de casais no ano passado, isso, né, amor? Ano passado. E já nesse ano também a Márcia esteve lá ministrando na conferência de mulheres e também foi um espetáculo de Jesus, foi uma bênção. 170 mulheres foram impactadas ali naquele lugar, na nossa conferência. E como é bom termos amigos, né? Temos pessoas com quem podemos contar, um ombro para colocarmos a cabeça, tanto nos momentos tristes como nos momentos alegres. É melhor ser 2 do que 1, não é verdade? Então é importante termos amigos. O pastor apresentou, disse que eu apresentaria minha esposa, então eu vou fazer isso, né? Minha linda esposa, fica em pé aí, querida, a mulher mais linda de 3 Passos e do Rio Grande do Sul, com certeza, né? A Denise. O Caleb ficou lá do lado, né? E eu estou fazendo a minha parte, né, naquela questão de multiplicação, né? Encher a terra, né? Deus abençoe os irmãos também aí. O meu filhote tem 1 ano e 8 meses e eu sou pai de 2 meninas de 15 anos, né? Então já temos 3 filhos. Obrigado, amor, pode se sentar. Elas tiveram que ficar em casa porque na segunda-feira vão ter uma prova importante e a gente não conseguiria voltar até a segunda-feira de manhã. Então veio eu, Denise e Caleb. Fizemos uma viagem abençoada. Saímos de lá com frio, chegamos aqui com calor, porque já esquentou, né? O carro está cheio de casaco. Muito bem. O texto clássico, o texto da grande comissão. Pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 28. Versículos 18, 19 e 20. Pega a sua Bíblia, localize o texto, ou no aplicativo do seu celular. Nós vamos falar sobre esse texto, apenas para embasar aqui o início da nossa fala, mas eu quero trabalhar com vocês aqui, após explicarmos algumas coisas nesse texto que é tão explicado, tão estudado, tão compreendido nas igrejas. Nós vamos trabalhar depois 3 versículos que com certeza você, homem, já decorou no curso, cada homem um guerreiro. Os 3 primeiros versículos que nós decoramos no curso. Lá em 3 Passos também, nós estamos nessa peleia, estudando. Nós temos o nosso primeiro grupo que está com 1 ano e 4 meses de curso. Estamos no último módulo. Isso porque o material é tão rico, é tão maravilhoso, que muitas vezes nós não conseguimos terminar uma lição apenas em um encontro. Então nós, às vezes, dividimos lições em uma lição em 2, e às vezes até 3 encontros. E a galera não quer parar, então nós estamos continuando. É 1 ano e 4 meses na primeira turma, e nós temos mais 3 turmas. Nós temos uns 40 homens, 50 homens envolvidos lá na nossa igreja, no curso Cada Homem um Guerreiro. E é muito bom quando a gente percebe o quanto os homens têm sido edificados com esse curso, que nada mais é do que um programa de discipulado. O curso Cada Homem um Guerreiro é um programa de discipulado. E eu já continuo falando nessa direção, mas vamos ler o texto primeiro. Mateus 28, 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O tema da minha fala é discipulado para terminar bem. Discipulado para terminar bem. O pastor Marco falou sobre o terminar bem e disse
aquilo que a gente percebe, infelizmente, em muitos lugares, que a maior parte dos homens, não somente da Bíblia, mas dos homens em geral, não terminam bem a sua carreira cristã. E o discipulado tem essa importância. O discipulado é aquilo que vai nos capacitar para termos a nossa carreira de maneira saudável e também terminarmos bem. Então, como disse, o curso Cada Homem é um Guerreiro nada mais é do que um discipulado. Quando nós nos convertemos e decidimos então pelo batismo, nós entramos em um processo de discipulado. Talvez você já tenha experimentado no passado, se você já tem muito tempo de crente, ou já viu isso acontecer, que as pessoas chegavam na igreja, elas recebiam um estudo bíblico para o batismo, se batizavam, e parece que estava tudo terminado, tudo pronto, né? Me converti, recebi um estudo bíblico, os primeiros passos, fui batizado, e agora está tudo tranquilo, é só frequentar a igreja e esperar Jesus voltar. Todavia, quando nós lemos o texto da grande comissão, texto que nós lemos aqui, lendo com atenção, nós vamos perceber no versículo 20, que a coisa não para por aí. O texto diz assim: depois do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ou seja, o discipulado não acaba, o discipulado não termina, o discipulado é para a vida toda. Quando nós começamos o curso Cada Homem um Guerreiro lá na nossa igreja, eu não disse que era um ano, não falei, vamos começar o curso. E começamos o curso, eles foram gostando, terminamos o primeiro módulo, e já estamos na primeira turma, 1 ano e 4 meses. Se eu tivesse dito que era 1 ano de curso, alguns não, 1 ano é muita coisa. Mas 1 ano vai passar, o tempo vai passar. E o cristão, ele não pode parar de ser discipulado, de estudar a Bíblia, de ter o seu tempo diário com Jesus, de fazer as suas devocionais. E é isso que a gente aprende no primeiro módulo. O primeiro módulo, ele está focado em nos ensinar a ter o nosso tempo diário com Jesus, aprender a fazer as nossas devocionais, a nossa hora devocional, o nosso tempo diário com Jesus. Infelizmente, boa parte dos homens que frequentam a igreja nunca foram realmente discipulados. Receberam o estudo para batismo, foram batizados e a vida continua. Louvo a Jesus, porque a gente percebe isso mudando em muitos lugares, amém? A gente percebe igrejas voltando o seu olhar para a importância do discipulado, e nós percebemos isso, eu falo como pastor, o quanto isso abençoa a vida da nossa igreja, porque geralmente nós temos mais mulheres nas igrejas, não sei se aqui é assim, meio a meio, mais mulheres? As mulheres, posso pedir para vocês ficarem em pé, por favor, as mulheres? Fiquem em pé. Isso. Glória a Deus. Vocês são uma bênção. Pode tomar o lugar de vocês. Os homens, fiquem em pé os homens. É claro que a conferência é de homens, né? Então vai ter mais homem aqui com certeza. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Pode tomar o seu lugar. Lá na nossa igreja, nós estamos experimentando um fenômeno. Nós éramos há 5 anos atrás, 4 anos atrás talvez, um número bem pequeno de homens na igreja. E hoje a gente já está ali empatando com as mulheres. Homens se levantando, homens assumindo a sua posição. E a igreja é o lugar para o discipulado desses homens, para o treinamento desses homens, para que eles possam terminar bem. É claro que geralmente são as mulheres que procuram primeiro a igreja, são as mulheres que se convertem primeiro, geralmente, né? Em alguns casos os homens se convertem primeiro e levam a sua família, mas quem é que tem mais força de conduzir a sua família para os caminhos do Senhor, o homem ou a mulher? Quem?
O homem. O homem, ele foi chamado para ser líder. Estatísticas, estudos dizem que quando uma criança se converte, ela tem ali 20% de probabilidade de levar a sua família para a igreja. Quando é a mulher, 40%. Quando é o homem, isso vai para 80% de probabilidade da sua família acompanhar esse homem. E é interessante que quem pede socorro primeiro são as mulheres. Porque o homem, ele não gosta muito de discutir a relação, o homem não gosta muito de resolver problemas, principalmente no campo emocional. Quando você pergunta para um homem, como vai o seu casamento? O que o homem responde? Como é que vocês respondem, homens? Vai tudo? Vai tudo bem. Você pode perguntar para 10 homens, os 10 vão responder, vai tudo bem. Se você perguntar para a esposa, eu já fiz esse teste, elas precisam de 2 horas para falar como vai o casamento. Já fiz esse teste de perguntar para o homem, como vai o casamento? Ele disse, vai tudo bem, pastor, ó, tudo tranquilo. E perguntar para a esposa e ela começar a chorar. Por que será? Porque ela precisava falar. Tem muita coisa que precisa ser falada. Tem muita coisa que precisa ser resolvida. A mulher chega em casa, ou o marido chega em casa, e a mulher pergunta, amor, como foi o trabalho? Ele, tudo tranquilo, normal. Experimenta perguntar para ela como é que foi o trabalho. Ela vai precisar de um tempo para poder explicar para você como foi o trabalho. Então, a igreja, ela é mais atraente para a mulher, porque a igreja é um lugar de partilha, a igreja é um lugar de discipulado, a igreja é um lugar de transformação, e nós somos transformados a partir daquilo que nós jogamos para fora, porque a doença sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido. Confessamos as nossas mazelas uns aos outros e somos curados, ouvimos a palavra e somos transformados. Mas nós estamos experimentando um movimento maravilhoso de homens que estão se abrindo para esse mover de Deus. Quando a gente tira aquela foto aqui, que tiramos, nós devemos glorificar o nome de Jesus pela vida desses homens. Amém? Devemos glorificar o nome de Jesus pela vida de vocês. Porque agora a gente não responde só, tá tudo bem, né? A gente quer falar também. Quando o curso começa, todo mundo está muito acanhado, muito tímido, e o líder tem que ser vulnerável. O líder, ele tem que ser o primeiro a abrir o coração, porque senão fica aquele monte de quarta pessoa da trindade ali conversando, né, escondendo, não falando, e um querendo ser mais santo do que o outro. Aí daqui a pouco o líder, ele se torna vulnerável, ele abre o coração, aí todo mundo vem na carona, eu também, eu também, eu também, eu também. Aí o ambiente fica maravilhoso e a cura começa a acontecer. É assim que vocês estão vivendo aqui nos pequenos grupos, no curso Cada Homem um Guerreiro? É uma benção, não é? A gente vê que só muda o endereço, a luta do homem é a mesma em todo lugar. E que bom que Deus tem colocado pessoas do nosso lado para nos ajudar. Muito bem, nós precisamos do discipulado para terminar bem. Por quê? Porque nós estamos acostumados a viver do nosso jeito. Todos nós temos um padrão, todos nós temos uma programação a partir da qual funcionamos. Geralmente você, homem, trata a vida da forma que você viu o seu pai tratar. Trata a sua mulher da forma que você viu o seu pai, o seu avô tratar a família, os filhos e assim por diante. Tem aquelas famílias que não se abraçam. Tem aquele pai que não consegue abraçar o filho porque ele nunca foi abraçado pelo pai. Tem famílias que não conversam. Tem famílias que sentam para tomar chimarrão, o casal senta para tomar o chimarrão aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul era muito legal, porque tudo girava em torno do chimarrão. Eu não sou gaúcho, tá? Eu sou gaúcho de coração, estou há 14 anos no Rio Grande do Sul e aprendi a tomar chimarrão às duras penas. Hoje
o chimarrão é padrão lá em casa, abençoado com chimarrão ali. Agora que eu falei de chimarrão, começou a aparecer chimarrão, olha só, tem uma galera com chimarrão aqui, que benção. Lá na nossa igreja também, a gente libera o chimarrão, né? Aí, às vezes, eu estou até pregando, o irmão faz assim, fala, não, calma aí, agora não posso, eu estou pregando, segura aí, daqui a pouquinho a gente toma o chimarrão. Tudo acontece na roda do chimarrão, até a DR, até a discussão do casal. Quantas vezes eu fui chamado para atender uma situação na família, um aconselhamento de casal, e a conversa é mais ou menos assim: pastor, a gente senta para tomar um chimarrão de tarde, e ele não fala comigo. Pastor, a gente não senta mais para tomar um chimarrão. Pastor, nem no chimarrão a gente consegue largar o celular. Então tudo gira em torno do chimarrão, né? E quanto mais a gente vai para o interior, para aquele ambiente mais tradicional, a minha cidade é uma cidade de alemães, mais ainda, a galera é apegada ao chimarrão, e o chimarrão é uma bênção, e a gente pode fazer essas coisas acontecerem na roda de chimarrão. Tem um irmão lá na minha turma do curso Cada Homem um Guerreiro, da turma que eu participo, que ele é o cara do chimarrão, é o Alisson, e quando ele falta não tem chimarrão, porque o pessoal se acostumou com ele levar o chimarrão, e a erva está cara, né? Então a gente deixa que ele leve o chimarrão, né? Deixa ele levar o chimarrão, e ele não se importa com isso, ele tem prazer em levar o chimarrão para a gente. Então a gente vai vivendo o discipulado na roda de chimarrão, estudando o curso Cada Homem um Guerreiro. Então nós precisamos desse discipulado para terminar bem, porque nós estamos acostumados a funcionar da maneira que nós fomos programados. Muitos homens diziam, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Isso não funciona para nós. Nós precisamos aprender a funcionar de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. É para isso que serve o discipulado. Isso não acontece da noite para o dia. O segredo do sucesso são 3 passos: primeiro, prática; segundo, prática; e terceiro, prática. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, para que possamos ser reprogramados, termos a nossa mentalidade transformada, não nos conformarmos com esse século, mas transformar a nossa mente. Amém, meus irmãos? Transformar a nossa maneira de ver, de viver, de se relacionar. E isso não acontece apenas em um estudo bíblico, isso é um movimento para toda a vida. Posso ouvir um amém? Que bom. Então é por isso que Jesus está dizendo no texto da grande comissão, terminando aqui a sua ordem, ele vai dizer: ensinem a guardar e obedecer tudo que tenho mandado. Toda autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto vão e façam discípulos. Ou seja, a pessoa creu, ela é discípula ou discípulo de Jesus, então batiza e depois continue ensinando a guardar todas as coisas. Por isso, o discipulado deve ser um estilo de vida. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo está dizendo: eu terminei bem. O apóstolo Paulo concluiu bem a sua carreira, mas ele concluiu bem a sua carreira porque ele não se afastou de Jesus, ele não se afastou do discipulado, ele não se afastou de uma vida devocional diária. Então ele pôde dizer no final da sua carreira: sim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como é que você quer terminar a sua carreira cristã? Como você, homem, quer ser lembrado pelos seus filhos e pelos seus netos? Eu fiz uma pergunta esses dias, há 2 domingos atrás, lá na nossa igreja. Você, homem, quem aqui é pai? Cadê? Pai, quem é pai? Ok. Pai de menina? Pai de menina, ok. Muito bem. Você gostaria que a sua filha se casasse com um homem igualzinho você? Você gostaria que a sua filha se casasse com um homem
tão bom para ela quanto você é bom para sua esposa? Essas perguntas nos desafiam. Aí lá no meio da nossa igreja, alguns disseram sim, outros não, outros talvez, outros eu preciso melhorar, e assim por diante. É tão gostoso quando a gente pode ouvir, eu sou pai de 2 meninas, quando a gente pode ouvir das nossas filhas, eu quero me casar com um homem igualzinho ao meu pai. E é claro que os nossos filhos, eles, pelo menos as minhas filhas, não sabem de todas as minhas mazelas. A minha esposa sabe. De todas as minhas dificuldades, de todas os tropeços que eu tive no decorrer da minha carreira. E quando eu falo de tropeços, eu estou dizendo que todos nós cometemos erros durante a nossa caminhada. E nós precisamos aprender com eles. Ou no processo da educação das minhas filhas, nós nunca discutimos essas coisas na frente delas. Nunca. E quando eu ouço as minhas filhas falando, eu quero um homem igual ao meu pai. Oh Jesus, que responsabilidade. Glória a Deus por isso. E uma já tem um pretendente lá na igreja, eu estou de olho nele. Estou de olho no cara. Já estou discipulando ele e discipulando a família dele, né? Então já vamos garantir aí que... E esse processo é bem tranquilo lá em casa. Eu não sou um pai ciumento. Afinal de contas, né, eu casei com a filha de alguém. Alguém vai casar com a minha filha. E que seja um homem bom. Melhor do que eu. Amém? Muito bem, então o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, eu terminei bem. E ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9, verso 24 ao 27, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então o apóstolo Paulo, ele está comparando a carreira cristã com a vida do atleta, que se priva de muitas coisas, para que ele possa alcançar uma coroa, um troféu. Nós, porém, estamos buscando uma coroa incorruptível. A coroa de prata, de ouro, a medalha de um campeão vai ficar nessa vida. Mas a que nós buscamos é incorruptível, é para a eternidade. E para alcançá-la, para terminar bem, eu preciso disciplinar a minha vida. É para isso que serve o curso Guerreiros. Para homens aprenderem a disciplina, o poder da disciplina, o quanto olhar para Jesus diariamente, através das Escrituras, fazer as suas devocionais, uma vida de oração, pode qualificá-lo para terminar bem a sua carreira. No próximo final de semana, eu fiquei preocupado. Quando eu subi a escada, eu senti uma dor no joelho esquerdo. Eu vou te explicar por quê. No próximo final de semana, eu vou participar de um torneio de tênis de mesa. Eu sou atleta do estado de tênis de mesa. Agora estou batendo papo em todo lugar que eu passo, que eu sou atleta do estado, jogador de tênis de mesa. Me filiei à Federação de Tênis de Mesa do estado. Eu amo esse esporte. A gente tem que ter um hobby, tá? Senão a gente enlouquece. Você tem que praticar um esporte, você tem que pescar. Que homem não gosta de pescar, né? Quem gosta de pescar aqui? Os homens aqui não pescam, Jesus amado. Futebol, pelo menos. Amém. Tem palmeirense aí? Tem um palmeirense aí? Não? Só eu palmeirense aqui, né? Amém. Então, no próximo final de semana eu vou participar de um torneio de tênis de mesa aqui em Carazinho. E quando eu subi a escada aqui, eu senti o joelho e fiquei preocupado. E eu estou me preparando.
Vai ser a minha primeira experiência. Provavelmente eu vou tomar uma surra, né? Os caras devem jogar muito bem, mas eu estou me preparando para ir lá e tentar fazer uns pontinhos na mesa de tênis de mesa. Para não passar vergonha, eu preciso me preparar. Só que mesmo que eu ganhe uma medalhinha lá, essa medalha é corruptível. Agora, a coroa que nós estamos buscando na eternidade, ela é incorruptível. E se nós queremos alcançar essa coroa, terminarmos bem, nós precisamos da mesma disciplina que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. A disciplina do atleta, esmurrar o seu corpo. Porque quando nos convertemos, nós temos uma vida perfeita dentro de nós. Deus habita em nós, nascemos de novo, mas esse corpo ainda não foi glorificado. Então existe uma luta de carne e espírito, e vai vencer aquela que você alimentar mais. Precisamos aprender a esmurrar, entre aspas, o nosso corpo. A disciplina, através da oração, através da meditação nas Escrituras, de uma vida de igreja, de uma vida de serviço na igreja, de serviço ao Senhor, para que possamos juntos terminarmos bem. Muito bem. Tem 2 homens na Bíblia que eu olho e analiso como eles terminaram a carreira. O primeiro é Noé. Noé não ganhou ninguém. Ele pregou durante aproximadamente ali 100 anos, dizem os estudiosos, né, o tempo que ele levou para construir a arca. Ele não ganhou ninguém, não convenceu ninguém a entrar na arca, a não ser a sua família. Ele terminou bem ou mal? Bem, terminou bem. Sua mulher entrou, seus filhos e as suas 3 noras. Você pode até não ganhar o mundo, mas você não pode perder a sua família. Nós, homens, não podemos perder a nossa família. Porque quando todo mundo nos abandonar, que não aconteça, eles estarão lá. Eles estarão lá. Fico olhando, às vezes, o pastor já deve ter visto muito isso. Aqueles homens que foram ruins para a sua família. Ruins, homens ruins, que terminam a sua vida numa mesa, numa maca, numa cama, sendo cuidado. Quem geralmente cuida dele até a morte? O vizinho? A mulher? Ou os filhos? Nós olhamos para Noé e vemos que ele terminou bem. Quando eu olho para Ló, como é que Ló terminou? Bem ou mal? Mal. A sua esposa amava Sodoma e Gomorra. Olhou para trás e virou uma estátua de sal. As suas 2 filhas embriagaram o pai, tiveram relação com o pai e conceberam do pai. Ele terminou mal. A pergunta, mais uma vez, como nós queremos terminar a nossa carreira? No texto da grande comissão, nós temos 3 coisas: uma garantia, uma ordem e um discipulado contínuo. A garantia, Jesus disse: todo poder. Jesus tem todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Essa é a garantia, fique tranquilo, Ele está com você. Nesse processo, Ele está trabalhando em você. Quando você está sendo discipulado por alguém, Jesus está trabalhando em você. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para concluí-la até o dia da volta de Jesus. Ele está trabalhando em você, Ele garante o processo. Uma ordem: faça discípulos e batize eles. Essa é a ordem. E um discipulado contínuo: ensinem a obedecer tudo aquilo que Jesus tem ensinado. Devemos ter esses 3 pontos como lema em nossa vida: confiar no poder de Jesus, fazer discípulos e ensiná-los a fazer o mesmo. Foi dito aqui que temos 30 ou 40 homens que estão aptos para começar novos grupos.
Você foi discipulado e agora você vai discipular outras pessoas. Dito isso, eu quero lembrar com você dos 3 versículos iniciais do nosso curso. Com certeza você decorou. Quem aqui conseguiu decorar versículos? Quem decorou versículos durante o curso? Homens? Tá, então vamos fazer diferente. Vamos lá, respira fundo. Quem decorou o versículo, levante a mão. Posso chamar você aqui para citar um versículo de cor aqui em cima? Sim ou não? Eu acho que a parte mais desafiadora do curso é decorar os versículos. Sim ou não? Sim, difícil. É interessante que quando a gente pede para levantar a mão, geralmente as pessoas fazem assim, né? Você não sabe se ela levantou a mão, se ela está... Aí você pede uma mais alta. A gente sempre faz o mínimo. Já prestou atenção nisso, pastor? A gente sempre faz o mínimo. Sempre o mínimo. Levante a mão. Aí se você pedir para a pessoa levantar a mão bem alto, você vai ver que tem ali mais um meio metro de braço para levantar. Mas enfim, o primeiro texto que nós decoramos no curso, Mateus 22, 36 ao 38, que diz assim, na versão que eu reservei aqui para vocês: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento ou pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mateus 22, 36 ao 38. O que é que nós aprendemos aqui? O que é que deve ficar de lição a partir desse versículo aqui para nós? Amar a Deus é a pedra fundamental de toda a vida cristã. Tudo que é enfatizado no início do curso é aprender a amar a Deus. Todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo, baseia-se num conjunto de regras. Jesus e seu Pai, eles querem um relacionamento conosco. Tudo que Jesus quer comigo, com você, homem e mulher de Deus, é um relacionamento. Não tem a ver com um conjunto de regras, mas com um relacionamento. E a vida cristã, então, como já disse anteriormente, ela precisa ser praticada diariamente. Esse é o segredo do sucesso. Vou citar mais uma vez aqui o tênis de mesa, ou qualquer outro esporte. Você precisa praticar. Eu comecei a jogar o tênis de mesa há 10 anos atrás. Eu tenho 42, vou fazer 42. Nunca tinha pego numa raquete. Quando eu cheguei em Campo Novo, viemos do Distrito Federal, eu e minha família, viemos para Campo Novo, servi ali na Igreja Batista, auxiliar o pastor Oberdan. E a primeira vez que eu cheguei perto tinha uma mesa de tênis de mesa, ping-pong eles chamavam, né? E eu fui brincar com os jovens ali, tomei um couro. Aí falei, eu vou aprender a jogar esse negócio. E comecei a praticar. Pastor Marco, eu levei 8 anos para ganhar do pastor IP. 8 anos. Agora ele não ganha mais de mim. Mas eu tive que praticar. O segredo do sucesso é a prática. Agora toda aquela piazada, que não é mais piá, né? Há 10 anos atrás, a gurizada que tinha 15 já tem 25. Eles pararam de jogar. E eu continuo jogando, porque eu peguei gosto pelo negócio. E tem a ver com a prática. Parece fácil, mas não é fácil. Como tudo na vida. O sucesso não vem de graça. Nós precisamos praticar. Nós homens amamos muitas coisas na vida. Infelizmente, Deus não é a prioridade na vida da maior parte dos homens. Infelizmente, a família não é a prioridade na vida da maior parte dos homens na nossa sociedade. Homens têm tempo para muitas coisas, mas não conseguem tempo para a família, não conseguem tempo para Deus. E quando nós somos despertados para essa realidade, nós ficamos constrangidos. Tivemos uma experiência com um dos nossos irmãos
da primeira turma, o Ed, ele é o nosso ministro de louvor lá na igreja. Quando ele decorou o primeiro versículo, ele chegou no encontro seguinte e ele disse assim: pessoal, evangelizei uma pessoa com o versículo que eu decorei. A pessoa falou um problema para mim lá no trabalho, e a partir daquilo que ela me falou, o Espírito Santo me fez lembrar do versículo, eu citei o versículo de cor, e então evangelizei aquela pessoa. Eu perguntei para ele: se você não soubesse o versículo de cor, você teria coragem de falar de Jesus para ela? Ele disse: não, não teria. Olha a importância de você decorar a palavra de Deus, ou pelo menos os versículos chaves para se evangelizar uma pessoa. Então, a gente percebe muitas vezes que a nossa prioridade não é Deus. Deus não está em primeiro lugar. Quando a gente percebe que a gente não ama Deus como deveria amar, não amamos a palavra de Deus como deveríamos amar, e é exatamente aqui que nós chegamos, no segundo versículo, que nós decoramos no curso, 2 Timóteo 3, 16 e 17, vocês se lembram? Se lembram todos desse versículo? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja maduro e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, não há como amar a Deus sem amar a sua palavra. Amém, meus irmãos? Não há como amar a Deus sem amar a sua palavra. É na palavra, é na Bíblia que eu conheço a Deus. É a partir do que eu aprendo das Escrituras que eu passo a amar esse Deus. Não há como amar quem eu não conheço. Eu amo mais a minha esposa agora do que quando eu a conheci, porque agora eu a conheço mais. Nós precisamos aprender na palavra quem Deus é. Eu fico me lembrando e analisando alguns relacionamentos que começam, que a gente vê casais apaixonados, jovens. Lá na igreja tem alguns casais que estão namorando, outros que já estão noivos e vão se casar daqui 1, 2, 3 meses. Eles estão perdidamente apaixonados. Você se lembra quando você conheceu ele? Quando você conheceu ela? Quando você chegava perto, o coração aquela vontade de estar perto, de estar junto, perdidamente apaixonado. Só que nós não conhecemos a pessoa. Nós nos apaixonamos por alguém que nós não conhecemos. Aí às vezes conhecemos, ou melhor, passamos a conhecer no processo, né? Aí a gente não gosta de algumas coisas que a gente descobre. Nesse processo de conhecimento a gente não se agrada de algumas coisas. Que mulher que nunca reclamou do ronco do marido, né? Que mulher que nunca reclamou da toalha molhada? Lá em casa eu brigo com a escova de dente. Custa secar a escova de dente? Seca ela e guarda. Eu tenho 2 filhas e eu já desisti. Tem coisa que a gente desiste, né? Que a gente abandona. Parece uma coisinha boba, né? Mas a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai conhecendo quem está do nosso lado, e a gente vai percebendo que tem coisas no comportamento que a gente não gosta. Aí a gente começa a tentar mudar a pessoa. Você já conseguiu mudar seu marido? Já conseguiu mudar a sua mulher? Quem já conseguiu essa proeza, me diz como é que faz. Não faz. Quem muda é Deus. Ouvimos testemunhos aqui de homens que foram mudados, transformados, a partir do conhecimento da palavra de Deus. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo da minha família. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo a minha esposa. É assim com você também? Sim ou não? Quanto mais eu me aproximo de Deus,
mais eu amo os meus filhos. E o contrário também é verdade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais bonita minha esposa fica. Olha que benção. Porque não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Essa transformação acontece aqui dentro. É impossível a palavra de Deus voltar vazia. Isso não acontece. Então, meus irmãos, não há como amar a Deus sem amar a sua palavra. Vou desafiar você mais uma vez, não fique bravo comigo. Quantos versículos bíblicos de cor você conhece? Não só para os homens, mas para as mulheres também. Salmo 23, Salmo 91, os primeiros versículos não valem. Nem João 3,16, nem Mateus 11,28. É importante. O curso serve para isso. E eu confesso aqui, que até 1 ano e meio atrás, quando nós começamos o curso, e começamos a decorar os versículos, eu cheguei à conclusão de que fazia muitos anos que eu não decorava um versículo novo. Eu tenho muitos versículos decorados, mas a maioria deles dos primeiros 10 anos de fé. Eu falei, meu Deus, eu preciso decorar mais textos bíblicos. E começamos a decorar mais textos bíblicos. Olha só que interessante. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Esses versículos nós também aprendemos no curso Cada Homem um Guerreiro, e diante desses versículos nós aprendemos o compromisso matrimonial. Nem todos chegaram aqui nesse ponto, né? Então eu estou adiantando aqui. Mas vamos lá, você vai ver, se você não viu, você vai ver isso ainda. É meu privilégio demonstrar, aí as mulheres ficam em oração aí, amém? As mulheres ficam em oração. Esse ponto aqui as mulheres amam, pelo menos lá na igreja em que eu sirvo, as mulheres vibram. É meu privilégio, isso aqui é o homem falando, é meu privilégio demonstrar meu amor por Jesus, porque se eu amo Jesus, eu amo a sua palavra. É meu privilégio demonstrar o meu amor por Jesus, cuidando da minha esposa, amando-a, honrando-a, procurando entendê-la e abrindo mão de minha vida e dos meus direitos em favor dela. Eu ouvi um amém, eu ouvi outro amém ali, quem mais? Amém? Eu vi mais algum amém aí ou não? E os homens, amém? Tem gente que diz que o ministério da mulher é difícil, né? Honrar o marido, difícil é morrer por alguém. A ordem para nós homens é morra por ela. Morra para você, morra para o seu egoísmo. Morra pela sua mulher. Aprendemos também 3 princípios básicos para a criação de filhos. E só aqui a gente poderia ficar todo o sermão, só nesses pontos aqui. Mas vamos passar rapidamente. 3 princípios básicos para a criação de filhos. Educar o filho é uma responsabilidade que Deus deu ao pai. Engraçado hoje, pastor Marco. Foi lá na frente da igreja, quando a gente estava saindo, né? Nós saímos de casa, era 10 horas da manhã, e fomos para a igreja para pegar o meu material e alguma coisinha lá. E a Denise desceu para ir na igreja, eu estacionei, ela desceu, abriu a igreja e foi lá pegar as coisas. E quando ela sai do carro, o Caleb já... Sabe aquele beicinho que a criança faz assim, que é aquela coisa linda, aquele beiço desce, vem assim no queixo. Aí ele fez aquela cara de choro. Eu falei para ele, filho, calma, a mãe já vem. Caleb, quieto. Agora o choro. Quem já ouviu isso do pai, né? A gente ficava com a raiva, né? Agora o choro. E ele... aquele beicinho, aqueles olhos cheios de lágrimas. Eu falei, eu tinha que ter tirado uma foto da coisa mais linda do mundo, aquela cara de choro. E eu dava risada e segurava para ele não ver que eu estava dando risada dele.
A mãe já está vindo, cara, calma aí. Aí a mãe chegou, aí muda tudo. O que eu quero dizer? Lá em casa, nós temos 2 filhas de 15 anos, como eu já disse. Quando eu digo deu, e acabou. Porque eu sou o líder. Eu sou o chefe. É eu que mostro a direção. Se a minha família fracassar, a responsabilidade é minha. Eu não sou um pai carrasco, de forma alguma. Eu sou um palhaço. Às vezes as minhas filhas dizem assim, nem parece que você é pastor. Não sei se já aconteceu na sua casa alguma vez, né? Porque em casa a gente vira um palhaço, né? Brinca, ainda mais depois que a gente vira avô, né? Eu imagino como é que deve ser, né? A gente brinca, rola no chão e conta piada e... Enfim, sabe como é que você é na sua casa, né? E tem que ser assim. A vida é gostosa assim, a vida é leve assim. A responsabilidade de educar os filhos foi dada ao pai. O pai é a referência. O pai é a primeira paixão da menina e o primeiro herói do menino. A ausência do pai na formação dos filhos vai refletir para toda a vida. Eu não conheci o meu pai. Está sendo transmitido? Não? Então eu vou abrir o coração para vocês. Vamos para uma sessão de terapia, bora? Vamos lá. Eu sou fruto de um estupro. A minha mãe foi estuprada quando ela tinha 16 anos de idade. E concebeu. O meu pai sumiu, eu não o conheço. Eu não tenho figura paterna, referência como eu deveria. Fui criado pelo meu padrasto, que eu honro como pai, mas sem abraço, sem eu te amo, sem essas coisas básicas que fazem toda a diferença para toda a vida da pessoa. E a ausência do pai na formação do indivíduo é uma lacuna que, mesmo quando nós nos convertemos e somos curados por Jesus, aquilo ainda é um espinho na carne. Como o apóstolo Paulo disse, eu quero o espinho na carne dele, eu não sei, mas eu sei quais são os meus espinhos na carne, e você deve saber qual é o seu. E Jesus deixa isso para a gente não se orgulhar, porque às vezes a gente fica besta, a gente acha que a gente é melhor do que o outro, mais santo do que o outro, melhor do que o outro, não tem espaço para vulnerabilidade. Quando a gente abre o coração, alguém já quer julgar, alguém já quer dar receita. Eu não quero que você dê receita, eu quero que você me ouça, só isso. Preciso abrir o meu coração. A igreja precisa ser esse espaço de vulnerabilidade. E às vezes um pai faz falta, né? Aquele colo para você botar a cabeça, aquela figura masculina para te dar um abraço. Isso deve despertar em você, que está tendo a oportunidade de criar o seu filho, de educar o seu filho, e entender que você é o herói dele, ou você é a paixão dela, e que eles estão olhando para você, que você é a referência. Enquanto o Caleb estava sendo amamentado pela mamãe, ele não vinha comigo. Eu já desabafei com a igreja várias vezes lá, irmãos, o Caleb não vem no meu colo, ele não quer saber de mim. Também, né? A mãe amamentando, uma competição injusta, né? Agora ele está desmamado. Adivinha quem é o herói dele? Eu. Ele, papai. Eu olho para Denise e toma. Glória a Deus. Agora ele é meu. Bora pro futebol. Ele joga ping-pong comigo, gente. Olha que coisa maravilhosa. Acompanha a gente nas redes sociais lá que você vai ver. Ele sobe na mesa, ele pega a raquetezinha assim, ele pega a bolinha, ele quica na mesa assim, ele joga para cima e ele bate. É um espetáculo. É uma bênção, meu filho. Eu vou prepará-lo para ser pai. Eu vou investir na vida dele para ele ser um homem de Deus. É minha responsabilidade. Eu sou o herói dele. É minha responsabilidade. Amém, homens? Então, educar os filhos é uma responsabilidade que Deus deu ao pai. Efésios 6:4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na educação do Senhor. Segundo, as crianças constroem sua autoimagem a partir do que acreditam que seu pai pensa delas. Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais.
Aquilo que você fala para o seu filho é muito importante. Eu cresci ouvindo coisas negativas. Eu me converti dia 14 de abril de 2005. Na minha família só eu sou convertido, infelizmente. Oro pela minha família há 20 anos. Mas eu sou o improvável. Eu tinha tudo para dar errado. Eu via das tias, dos tios: Josias vai ser bandido, Josias vai ser traficante, Josias vai ser isso, vai ser aquilo, aquilo outro. Eu cresci ouvindo essas coisas. E Jesus, Ele tinha outro plano para a minha vida. Amém? Ele transforma a maldição em bênção. Ouvi coisas negativas do meu padrasto, coisas negativas da minha mãe. E como que essas palavras, elas são dolorosas. Devemos tomar cuidado com aquilo que falamos para os nossos filhos, porque eles constroem sua autoimagem a partir daquilo que eles acreditam que o pai pensa deles. Você é linda, você é a minha princesa, você é o meu guerreiro, você é o meu companheiro, você é lindo, meu filho, você é maravilhoso, você é forte, você vai conseguir, vai dar certo, eu estou com você, vamos lá. Porque nós estamos tendo a oportunidade de oferecer para os nossos filhos, talvez aquilo que nós não recebemos dos nossos pais. Quem está tendo essa oportunidade? Amém. Glória a Deus por isso. Terceiro princípio para a educação de filhos: as palavras ditas a uma criança influenciarão o seu destino. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem utiliza comerá do seu fruto. Jesus, Ele disse em Mateus 22, 29: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. É aqui que nós erramos. Homens, por não conhecer as Escrituras. Seu filho precisa ver você lendo a Bíblia. O seu filho precisa ver você orando. O seu filho precisa ver você amando a igreja, porque eles só vão amar a igreja se eles verem que isso é real na sua vida. Continuando, indo para o fim, você e eu caímos em erro, fracassamos, tomamos decisões erradas e perguntamos: o que aconteceu? Tudo porque não conhecemos as Escrituras. Erramos, o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Isso afeta a nossa família. É como um barco furado. O barco da família, cada um no seu assento, e o furo debaixo do seu assento, trazendo água para dentro daquele barco. E você dizendo que o problema é seu, a responsabilidade é sua, ninguém tem nada a ver com isso. Na verdade, toda a família vai se afogar. Porque eu não estou percebendo que aquele furo embaixo do meu assento não está prejudicando somente a mim, mas também a minha família. A falta do conhecimento das Escrituras vai fazer com que eu não ame a Deus como deveria amar. E também vai fazer com que eu não consiga discipular os meus filhos da maneira que eu devo discipular. E para concluir, 2 Timóteo 3, 16, 17 ainda, tem algo muito interessante aqui. Vamos meditar um pouquinho nesses versículos que nós já lemos. Diz que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para 4 coisas. Ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, e ela é útil para educar, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado ou maduro para toda boa obra. Olhe para mim, por favor. Imagine a caminhada do discipulado, a caminhada da vida. Você entregou a vida para Jesus, você está vivendo. Eu vivi 21 anos do jeito que eu aprendi com a minha família. Eu fui ateu dos 14 aos 21 anos e aprendi a viver de uma forma. Agora eu me converti no dia 14 de abril de 2005 e eu entrei em um processo de discipulado. Eu estou sendo ensinado por Deus através da Bíblia. Eu estou sendo ensinado. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para concluí-la. Ou seja, estamos em uma obra. Ele começou e Ele é fiel para concluir até o dia da volta de Jesus.
Então estamos sendo ensinados. Nessa caminhada, todos nós cometemos erros. E quando cometemos erros, nós saímos do caminho do discipulado. Então vem a palavra e nos repreende. Ela ensina e ela repreende. O que é repreender? É chamar a atenção para o erro. Somos repreendidos. E quando somos repreendidos, somos corrigidos. Ela ensina, ela repreende, ela corrige. Só que quando você sai do caminho, quando você erra, você dá passos para trás. Você é corrigido, trazido de volta para o caminho. E o quarto ponto é ser educado pela palavra. O que é ser educado? É não cometer mais o mesmo erro. Então agora você deu passo para trás, porque toda vez que você erra, você dá passos para trás. Você foi repreendido, corrigido, e agora você vai ter a oportunidade de passar de novo naquele mesmo ponto onde você errou. Só que agora você foi educado. Já viu uma criança educada? Coisa linda, né? E uma criança mal educada? É horrível, né? Já viu criança dando piti no mercado? E você já pensou assim, esse é meu filho. Já aconteceu com você? Só que não é seu filho, né? Então deixa quieto. Então agora você foi educado. Você vai passar naquela mesma situação e você vai se desviar daquele buraco ou daquela pedra em que você havia tropeçado. Esse é o poder da palavra em nós. Ela nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos educa. Quantas coisas você aprendeu no curso Cada Homem é um Guerreiro, que está capacitando você a não cometer mais os mesmos erros do passado. E o propósito, então, é para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O terceiro ponto e último é o versículo de Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você será próspero, ou você prosperará e será bem sucedido. O que é que nós aprendemos nesse último ponto? Terceiro ponto: ocupe sua mente com a palavra de Deus. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Meditar é a arte de você pensar com propósito. Sem meditação, você perde aquilo que você lê, e você é o resultado do que ocupa a sua mente. Você é o resultado do que ocupa a sua mente. O que é que está na sua mente? Para sermos homens da palavra, precisamos desenvolver a prática de meditar todos os dias. E nesse versículo, rapidamente, nós vemos aqui 5 coisas. Não deixar de falar o que? A palavra. Não deixar de meditar no que? Na palavra. Não deixar de cumprir fielmente o que? A palavra. Seus caminhos prosperarão pela palavra, e você será bem sucedido pela palavra. Amém, meus irmãos? Parece simples, né? Mas não é. É necessário uma decisão, uma convicção. Eu vou trilhar esse caminho. Eu vou. Amém? Quem mais? Você pode ficar em pé então, por favor? Discipulado para terminar bem. Como você quer terminar? Como você quer ser lembrado? Como você deseja terminar a sua carreira? Infelizmente, quantas pessoas nós vemos que ficam pelo caminho? E você não consegue carregar as pessoas. E nem podemos, nós ajudamos, nós não carregamos, nós damos um suporte. Nós até carregamos no sentido de uma situação que é extremamente necessário você ajudar aquela pessoa a dar os primeiros passos, mas você não pode carregar as pessoas. Você ajuda, mas cada um faz a sua escolha. Infelizmente, pessoas ficam no caminho. Quantas pessoas você se lembra que ficou pelo caminho? Homens que abandonaram a família, homens que desonraram a esposa, homens que desonraram os filhos, homens que desonraram a igreja, homens que desonraram a Deus.
Não estamos livres, mas nós temos a oportunidade de tomarmos a nossa decisão. Como eu quero terminar? Eu sei como eu quero terminar. Eu quero terminar velhinho. Se Jesus não voltar antes, Ele permitir, eu quero ser um velhinho de 90 anos, 95, saudável, com os meus netos. Aí com 90 já dá para pensar nos bisnetos, né? A casa cheia, correndo para lá e para cá. Aquela bagunça. Todo mundo correndo no voo e subindo, e o voo, ai, eu não aguento levantar mais. Ai. E abraçando os netos, e orando pelos netos, e discipulando os netos, e a minha esposa ali velhinha do meu lado, sempre sorridente como ela é, a gente indo para a academia juntos, né, amor? Eu fico olhando aquele casal, aqueles casais que quando eles saem na rua, né, o homem vai na frente e a mulher vai atrás, bora, espera ela, pega na mão dela, vão junto, né, vão junto. Quando você namorava com ela, você andava com a mão dada, e agora, por que não? Pega na mãozinha dela. Vamos para a academia juntos, vamos para a igreja juntos, vamos para o mercado juntos. Os filhos crescem com uma segurança extraordinária quando eles veem que o pai ama a mãe, e que a mãe ama o pai. Eles sabem que eles estão seguros, eles jamais vão se separar. O meu medo em casa, já que não está sendo transmitido, eu vou falar. O meu medo em casa era o meu pai matar a minha mãe. Eu e os meus irmãos, a gente ficava assim, hoje ele mata ela. O meu medo era minha mãe ir embora e deixar a gente com o meu padrasto. Quando eu falo do meu pai, estou falando do meu padrasto. A gente cresceu assim. Você imagina a turbulência que era. Eu não me lembro de um encontro de família, um momento de família, em que meu pai não estivesse embriagado. Meu padrasto, que eu considero até hoje como meu pai, honro ele como meu pai. Não me lembro. Você tem ideia de o quanto isso pode fazer mal para uma criança? Você já cometeu erros, homem. Eu também, eu já errei com os meus filhos. Mas eu estou comprometido com a minha esposa e com os meus filhos. Eu estou comprometido que, a despeito dos meus erros, que eu já cometi e que provavelmente cometerei, eu vou até o fim. Eu vou terminar bem. Amém? Eu irei terminar bem. E você também, em nome de Jesus. O discipulado será fundamental para que você termine bem a sua carreira. O Senhor não nos chamou para o fracasso. Ele nos chamou para o sucesso, para a vitória. E eu quero orar com você nessa noite, para que o Senhor continue nos capacitando nesse processo que Ele está realizando em nós, para que todos nós cheguemos até o final dessa carreira, possamos terminar a nossa carreira, guardar a nossa fé, terminar bem. Curva a sua cabeça, se você pode, pegue na mão da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, se ele estiver aí. Vamos fazer uma oração e a gente conclui. Pai, muito obrigado pela vida desses homens. Muito obrigado por esse curso, esse discipulado, esse programa maravilhoso que tem abençoado a vida de tantos homens no Brasil e no mundo. Obrigado pela vida do pastor Marco e obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para discipular essa igreja, esses irmãos, esse povo querido que o Senhor tem levantado aqui. Foi cantado aqui, Senhor, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foi chamados segundo o seu propósito. Quando o Senhor diz que todas as coisas contribuem, são exatamente todas as coisas. Então que o Senhor continue agindo na vida dos meus irmãos, dessa igreja, na vida dos líderes, nas famílias, que homens cheios do Espírito Santo se levantem aqui, Senhor, de uma forma extraordinária, para fazer a diferença nessa cidade, para apoiar e ajudar outros homens nesse crescimento espiritual, e que todos aqui, Senhor, termine bem para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, esse nome poderoso, nós oramos. Amém.